Salve pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo falando diretamente da home de um hospital em São Paulo. Debater um assunto muito polêmico que vem gerando muita polêmica diante do cenário atual que a gente está vivendo na internet. Inclusive é algo que eu faço, creio que todos vocês fazem bastante. E vem explodindo na internet ao longo desses dias, está relacionado à escala 6x1. A escala das pessoas que sofrem, as pessoas que não têm um tempo para descansar, que não têm um tempo para a família. E hoje nesse vídeo eu queria entender com vocês alguns pontos que são positivos e outros que são negativos e saber um pouco da opinião de vocês também diante desse contexto aí que a gente está inserido. Eu posso falar com propriedade também, já deixando claro, até porque eu sou uma pessoa que trabalha em um hospital, num setor que é bem extremo, bem crítico, o setor da UTI. Além disso, ainda trabalho em um segundo emprego que está relacionado à gestão de produtos químicos, uma empresa de gestão ambiental. Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender primeiro a respeito da escala 6x1? A escala 6x1 é uma escala onde o trabalhador vai trabalhar 6 dias e folgar um na semana. Só que, para entender um pouco melhor a gravidade disso, às vezes olhando num contexto de semana não tem tanto problema, mas pra gente entender um pouco melhor a gravidade disso, é bom a gente ampliar essa visão por um espectro, um panorama um pouco maior. A pessoa que trabalha 6 dias na semana e folga um, ela literalmente tem uma folga na semana. Aumentando esse espectro ao mês, a pessoa vai ter 4 folgas no mês. O mês tem 4 semanas, então uma folga por semana são 4 folgas no mês. Se a gente aumentar ainda mais para um tempo já relacionado ao anual, a gente percebe que a pessoa vai folgar 4 folgas no mês. O ano tem 12 meses, então se a gente multiplicar 4 por 12, são 48 folgas no ano. O que isso significa em si? Significa que de 365 dias que o trabalhador tem no ano, ele folga apenas 48. Os outros 315, 317 dias vai totalmente, integralmente ser dedicado ao trabalho. Eu falo integralmente porque a pessoa trabalha 8, 9 horas por dia. Geralmente fica mais uma hora e meia para ir e para voltar. Só aí já foi mais ou menos 10, 11 horas de tempo gasto com o serviço. Você tira 8 horas também de sono, que a gente dorme todos os dias, então sobra mais ou menos 5, 6 horas livre que a pessoa tem no dia. E isso é o tempo dela tomar um banho, fazer a janta, se arrumar, enfim, se organizar pro dia seguinte, né? E ter um certo lazer, ficar com a família também. Então é praticamente o dia inteiro dedicado integralmente ao trabalho. Você percebe que são 48 dias no ano. Aumentando ainda mais o espectro, vai longe o prejuízo que a pessoa tem de momentos que ela perde da vida dela. Totalmente dedicado a focar no serviço. E daqui eu tô citando os pontos negativos, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. É mais os pontos que estão relacionados a um lado mais negativo da coisa. Se a gente não for pensar algo tão quantitativo, relacionado só a horas e números, a gente pode partir um pouco mais pro lado sentimental da coisa também. A pessoa vai trabalhar 6 dias na semana, folgar 48 dias no ano. Os outros 317, 315 dias são dias dedicados ao trabalho, que a pessoa não vai poder fazer nada além disso. Aí você começa a pensar que você, trabalhador da escala 6x1, tá gastando tantas e tantas horas no serviço, horas essas que você às vezes podia estar gastando com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, né? Você podia estar investindo em você, fazendo alguma atividade física, algum esporte, investindo na sua mente, estudando, adquirindo conhecimento, mas tudo isso está sendo gasto com o trabalho. Aqueles momentos especiais que às vezes você perde, de estar com a sua família no final de semana, de você estar com o seu filho quando ele chega da escola, ou levar o seu filho para a escola, tudo isso às vezes acaba indo por água abaixo, porque você está dedicado ao trabalho. E pior ainda os casos da escala 6x1 de pessoas que folgam na semana, né? Tem algumas escalas 6x1 que a folga fica ou no sábado ou no domingo, menos mal, né? Porque são os dias de final de semana em que todas as outras pessoas acabam folgando também, mas quem folga na semana não tem folga, é uma folga xoxa, né? Que nem o pessoal fala, porque todas as outras pessoas especiais, amigos, parentes, familiares vão estar nos seus respectivos trabalhos e a pessoa vai estar em casa, então também não vai ter um tempo de qualidade que a gente julga necessário também. Então você pensa nisso, você tá vendendo a sua hora, tá vendendo momento livre, você tá vendendo os momentos com a sua família, você tá vendendo momentos que você poderia estar investindo e focando em você. Isso é algo também um pouco difícil de analisar, porque a gente tem que trabalhar, então independente do que a gente faça, a gente precisa focar algumas horas do nosso dia para conseguir capital, recurso para pagar as nossas contas também. Mas ponto-chave da escala 6x1 é a jornada de trabalho excessiva. Você não ter momentos que você poderia estar fazendo outras coisas. Enfim, eu nem preciso falar que eu sou a favor do fim da escala 6x1, né? Sou a favor que isso termine, até porque eu trabalhei um ano inteiro na escala 6x1. Hoje, graças a Deus, eu tô num contexto um pouco melhor trabalhando 12/36, então tenho bastante tempo livre. Porém, já fui muito da escala 6x1 e eu também realmente passei e entendi que isso era algo que dificultava a pessoa de se desenvolver. Agora vamos partir um pouquinho pro lado negativo do fim da escala 6x1. Algo que é positivo, assim, pra permanência da escala, né? Às vezes a gente pensa, não tem nada de positivo, mas vamos pensar no que aconteceria caso a escala 6x1 fosse abolida. Basicamente, a escala 6x1 seria abolida, nós trabalharemos 4x3 ou 5x2 ou segunda a sexta-feira, enfim, tem algumas alternativas de escala, mas o que a gente precisa raciocinar é que, diminuindo a jornada de trabalho, os empresários consequentemente terão que contratar mais trabalhadores para cobertura desses dias que vão ficar defasados, seja dias de final de semana, dias de folga. A gente não sabe ainda ao certo e pode variar muito de empresa para empresa, mas fato
é, né, é uma premissa que os empresários vão ter que contratar mais pessoas. Um ponto positivo é que vai gerar, talvez gere mais oportunidade de emprego. Mas o ponto negativo é a alta taxação de impostos que a gente possui no Brasil hoje. Então o empresário, ele paga altos valores de taxa, pelo menos aqueles que comprovam tudo certinho, né, fazem o recolhe do imposto de renda. Com mais contratação de mais trabalhadores, isso vai custear para os empresários que eles paguem mais imposto com a contratação de mais um funcionário e também tenham mais despesas, no sentido de pagar 13º salário, INSS, férias remuneradas. Todo trabalhador tem esse direito. Só que com esse aumento no custo para o empresário, automaticamente ele vai ter que elevar o valor dos seus produtos também. Ele vai ter que elevar o capital que entra na empresa. E ele faz isso como? Aumentando o valor dos produtos, aumentando o valor da cobrança que ele faz pelo serviço dele. E isso vai aumentar o valor dos seus produtos, o valor do seu serviço. Consequentemente, a gente talvez perceba um aumento no valor das coisas, um aumento da inflação, né? A economia, ela vai dar uma certa balançada, porque se você é um empresário, você tem alguns funcionários, né, trabalhando para você, e você percebe que você tá tendo mais custo para manter a sua empresa, você vai ter que aumentar o seu produto. O dono do mercadinho vai ter que aumentar o valor dos produtos que ele vende, da fruta, do legume, né, do alimento, e o valor vai aumentar, a inflação vai aumentar e talvez dê uma balançada na economia. Isso eu falo como um leigo, né, no todo esse cenário econômico. Não sou nenhum ministro da economia, mas pelo menos de cunho racional da economia básica que a gente aprende, na teoria era para acontecer esse tipo de situação. Por mais que não seja uma lei universal, por mais que isso também não aconteça. E eu fico nesse questionamento, se vale a pena para a economia do país, se favoreceria, né, o setor das indústrias. Eu sei que tem muito empresário que suga o trabalhador, que fatura milhões e não distribui milhões de maneira equivalente aos seus colaboradores, mas também tem muito empresário pequeno que está começando agora, pessoas que querem sair dessa vida CLT, que tem muita dificuldade do seu início, uma dificuldade de montar uma empresa, uma dificuldade de pagar todos os impostos, uma dificuldade de sustentar o seu próprio negócio. Talvez com essa nova lei, os empresários pequenos sofram. O pessoal diz que empresário em si sempre dá um jeito. Então, eu não sei qual que vai ser a grande sacada desses empresários, se eles vão se livrar desse tipo de situação. Não sei se a escala vai ser efetivamente assinada também. Parece que já teve mais assinaturas do que era necessário e agora tudo depende da cena dos próximos capítulos. Mas eu fico nesse questionamento. Queria muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário que tipo de escala que você trabalha. Deixa no comentário se você é contra ou a favor também. O que você acha a respeito desse cenário econômico. E eu tenho a plena certeza que Deus vai abençoar a nossa vida independente de tudo que acontecer. O vídeo foi esse. Deixa seu like, se inscreve. Isso é só o começo porque a gente vai conquistar ainda. Deus abençoe.